de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Aqui é a oração do profeta Abacuque, falando com o Senhor. Diz assim, primeiro na Bíblia Revista e Corrigida, diz assim: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na revisada diz assim: eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na NVI, diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Podeis assentar. Eu quero falar nesta noite, é tempo de avivamento. Diga assim: é tempo de avivamento. E verdadeiramente, se existe um tempo que nós precisamos de um avivamento, é esse tempo. De tudo que estamos passando, de todos os momentos difíceis que já atravessamos, estamos lidando com uma questão que nunca ouvimos falar. Estamos lidando com uma situação onde médicos pararam, pessoas pararam, a ciência parou e os mais entendidos não sabiam o que fazer, e ainda continuamos assim a descobrir vacinas, remédios. E com tudo isso, o que nós podemos perceber é que veio um medo. Aparentemente bateu uma frieza espiritual, pessoas com medo, pessoas temerosas. E não é de se duvidar disso, não é de deixar de ter um entendimento a respeito disso, porque o tempo verdadeiramente é um tempo para nós nos cuidarmos. Mas existe um perigo em relação a tudo isso que nós estamos vivendo, neste tempo que nós estamos vivendo. E com algumas pessoas que eu conversei, eu cheguei a dizer para elas, numa conversa talvez como eu diria essa palavra? Num momento simples, eu disse para ela: é melhor eu arriscar e me manter de pé espiritualmente, aonde eu tenho a certeza, vou ter a certeza da minha salvação, do que eu ficar com medo dentro da minha casa e eu acabar me esfriando de tal forma e eu perder a presença de Deus, e eu perder o contato com meu Deus, e eu perder a minha salvação. Dentro de uma questão, eu perco a minha vida se isso acontecesse, mas eu garanto a minha salvação.
E eu vou desfrutar de uma eternidade na presença de Deus. Eu não estou falando para você se descuidar. Por favor, não entenda isso. Eu não estou falando para você deixar de usar máscara, álcool em gel, para você não se vacinar. Muito pelo contrário. Na hora que sair a vacina, para minha idade, AstraZeneca ou Xtênica, seja lá o que for, o bracinho vai estar estendido para tomar a vacina, com toda certeza. Eu estou usando máscara, estou me protegendo de todas as formas. Por favor, traga o teu entendimento juntamente com aquilo que eu quero falar nesta noite. Porque muitas vezes o que acontece é que nós começamos a ter tanto medo de uma questão e deixamos de temer outra. E deixamos de tomar cuidado com outra. Senhor, o profeta Abacuque, falando com o Senhor, ele diz: Senhor, ouvi falar da tua fama. E o profeta está dizendo, orando ao Senhor, falando com o Senhor: tremo diante dos teus atos. Realiza de novo. Ele já sabia, ele já havia passado por um avivamento, ele já havia vivenciado algo poderoso, e ele está dizendo: realiza de novo. As mesmas obras, nessa época. A minha oração, o meu pedido, é para que o Senhor realize de novo, no nosso tempo, na nossa época, que venha um reavivamento, para que verdadeiramente possamos nos despertar. Como pastor, quando eu olho para a igreja em si, eu vejo que, de uma forma geral, paramos, todas as áreas, praticamente todas as áreas, paramos. É como se estivéssemos estagnados, parados. O interessante é que no começo da pandemia, quando falou de quarentena, eu falei: é 40 dias. 40 dias passa rápido, e nós vamos continuar. E depois vieram mais 70 dias, e depois terminou o ano. E entramos de novo em um novo ano, com medo de uma segunda onda, e a segunda onda veio. E novamente enfrentamos lockdown e todas as questões que estamos enfrentando. Mas a questão mais interessante é o seguinte: é que as pessoas estão dizendo, ou até mesmo estudos dizem, que talvez a vacina não vá te proteger. Então, quando isso vai acabar? Quando essa questão vai acabar? Quando ela vai acabar? E quando acabar, se acabar, algumas pessoas dizem que nós vamos ter que aprender a conviver com o vírus. Algumas pessoas estão dizendo que nós vamos ter que aprender. Então, quando que nós vamos entender que nós precisamos continuar adorando ao Senhor, que nós precisamos continuar entregando o nosso melhor ao Senhor? Se nós não tomarmos um posicionamento em relação a tudo isso que estamos vivendo, corremos o risco de morrer espiritualmente. O que é um avivamento espiritual? É algo pessoal, individual, interno. É maravilhoso você
buscar aqui uma equipe maravilhosa como essa, e nós levantamos a mão e nós nos rendemos na presença do Senhor. Mas quando nós falamos sobre um avivamento espiritual, é muito bom quando aconteceu como lá no dia do Pentecoste, onde eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu, como um vento veemente, impetuoso, como a palavra de Deus diz, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar línguas estranhas, conforme o Espírito Santo de Deus lhes concedia que falassem, e veio de tal forma que eles não podiam ter-se em pé, por causa da glória, do poder de Deus que foi derramado. Mas é maravilhoso quando o Senhor derrama sobre toda a igreja, mas quando nós falamos sobre avivamento espiritual, é algo pessoal. O Senhor pode tocar em 100 pessoas aqui, em 200 pessoas aqui. Se você estiver com o teu coração fechado, nada vai acontecer para você. Nada. Porque é pessoal. É individual. Eu já tive cultos onde eu vi pessoas, 40 pessoas, sendo batizadas com o batismo no Espírito Santo. 40 pessoas. Muitas pessoas. E quando percebia que alguma pessoa estava se alegrando, então trazia aquelas pessoas junto, aquelas pessoas que já estavam pulando. E no momento que dava a mão, parecia que era um choque. Mas antes de se unir aquelas 40 pessoas, ela estava buscando no particular, porque é algo pessoal, individual, interno. Eu busco, eu me derramo, eu me permito ser tocado, ser cheio pela presença do Espírito Santo de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus é real neste lugar. Com toda certeza a presença dele é real neste lugar. Algumas pessoas já sentiram, outras estão sentindo, outras ainda vão sentir, mas nós vamos sentir a presença dele. Alguns vão sair daqui hoje dizendo assim: este culto foi maravilhoso porque Deus falou comigo. Este culto foi maravilhoso, o Senhor me curou. Este culto foi poderoso, o Senhor trouxe renovo para mim. Outros vão sair dizendo assim: olha, porque não abriram o coração. Mais um culto, mais um culto. Só que eu digo para você, se você veio aqui só para mais um culto de domingo, perdeu o seu tempo. Perdeu o seu tempo. Esse não é mais um culto. Esse é o culto. Esse é o culto. O Júnior começou a falar a respeito disso. Cantar, adorar como se fosse a sua única, última oportunidade. Esse não é mais um culto, esse é o culto, onde eu tenho o prazer, a liberdade de poder adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o culto, onde eu tenho a liberdade para me derramar na presença do meu Deus. O que é um avivamento espiritual? Temor à palavra de Deus. Busca de santidade, quer dizer separação do pecado. Algumas pessoas querem vir para o culto, mas é a semana inteira vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Querem vir para o culto e querem sentir a presença de Deus como? Querem ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Como nós falamos, é uma busca, é algo pessoal, é algo individual, é interno. Então o meu culto de domingo, ele não começa aqui. O meu culto de domingo já começa logo na hora que eu sair daqui. Eu já começo a preparar o meu coração, eu já começo a preparar a minha vida.
Avivamento é inconformismo com a situação predominante. Inconformismo com a situação predominante. E não tem outra forma, não existe outro jeito de verdadeiramente de estar firmado na presença de Deus. E o interessante é que quando nós fazemos isso, vai levar uma pessoa a orar mais. A oração traz a manifestação do poder de Deus. Domingo passado eu falei aqui de uma frase que eu ouvi. Antes nós orávamos horas, com a impressão de que tínhamos orado minutos. E hoje oramos minutos com a sensação que estamos orando horas. O que é isso? Isso é falta de intimidade com Deus. Isto é falta de buscar mais a presença do Senhor, de verdadeiramente estar mais na presença de Deus, de ter o costume de estar na presença de Deus. Porque a oração, ela vai trazer a manifestação do poder de Deus em nossas vidas. E isso não tem como ser diferente a partir do momento que nós nos posicionamos em orar, em buscar mais. O agir de Deus vai ser poderoso. A manifestação do poder de Deus traz conversões. Traz conversões. A pergunta é: o que nos distrai hoje? O que nos distrai hoje? Década de 40 era o rádio. Década de 40 era o rádio. Eu lembro do avô da Cátia. Eu chegava lá para namorar, nem dava. E ele já escutava e eu ia lá. E ele ficava no radinho. Bem aqui assim. Ouvindo o rádio. Horas a fio. Ouvindo o rádio. E às vezes ruim ainda. Ia mexer de uma sintonia para outra. Acabava... Mal pegava. Bem desse jeito. Na década de 40 era o rádio. Século 20, televisão. Tivemos a maior época de pessoas, de famílias, casais que tinham bastante filho, é quando ainda não existia televisão. Porque depois que inventaram essa bendita dessa televisão, agora é 1, 2, aqueles que são mais ousados têm 3 filhos. Depois que inventaram a televisão, parou o crescimento. Que é um povo aí está com a televisão com defeito. Manda arrumar a televisão, irmão. A família vai aumentar e agora tem que dar faculdade. É complicado. O negócio não está fácil, não. Século 20. A distração era a televisão. E para quem lembra bem, pessoas cristãs deixavam de ir para o culto para assistir novelas. Criaram até um temazinho, um lema. Não era novela, era nonela. Porque literalmente muitos perderam a vida espiritual, se esfriaram, estagnaram na fé por causa de programas de televisão. Século 21. Agora, qual é a distração? Internet.
Agora que eu comecei a achar que eu estava bambambam, mexendo bem no Facebook, o meu filho olha para mim e fala assim: pai, ninguém mais mexe nisso. Ele instalou lá o Instagram. Não sei se é Instagram ou estraga os outros. Eu não sei o que é isso. Entendeu? Agora que eu comecei a achar que eu estava dominando o Face, ninguém mais mexe, ninguém quer Face. Mas é isso. E assim vai mudando épocas, momentos. E as distrações, elas continuam do mesmo jeito. Sempre o inimigo, ele vai procurar uma forma de barrar você, de impedir você, de tirar o seu tempo da oração, de tirar o seu tempo da leitura, da busca. De alguma forma o inimigo vai tentar ocupar o teu tempo, para você estar tão atarefado que você não consiga ter um tempo para Deus, para falar com Deus, para ser ministrado pelo Senhor. O diabo sempre vai arrumar uma forma de nos distrair. Ele tem conseguido isso com você? Deus quer fazer um avivamento, trazer um avivamento a cada um de nós. A cada um de nós. Deus quer trazer um avivamento através de você. Primeiro Ele faz um avivamento em você. E depois Ele quer trazer um avivamento através de você. No grupo, na casa, na congregação, no campo. Mas primeiro começa em mim. Diga, primeiro começa em mim. Fale isso forte, primeiro começa em mim. O avivamento primeiro começa em mim. Não tem outra forma. Deus continua procurando os inconformados. Deus continua procurando os inconformados. Aqui está Abacuque, totalmente inconformado, orando a Deus: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida na tua ira. Na tua ira. Lembra, Senhor, da tua misericórdia. Aqui está um homem inconformado, um profeta inconformado. Cadê os pais inconformados? Cadê as mães inconformadas? Cadê os filhos inconformados? Deus continua procurando os inconformados. Sabe o que isso quer dizer? Não dá para continuar da mesma forma, não dá para ser desse jeito. Não tem como continuar desse jeito. Ou nós mudamos o nosso estilo, a nossa forma, ou nós vamos continuar esfriando a cada dia mais. Continuar esfriando a cada dia mais. E nós sabemos já onde é que a frieza espiritual ela vai nos levar. Aleluias, glória a Deus. No meio dos anos, faz que ela seja conhecida. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas coisas. Faze-as conhecidas no nosso tempo. Quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ver pessoas sendo batizadas com o batismo no Espírito Santo. E eu comecei a ver pessoas se derramando na presença de Deus. E eu comecei a ver pessoas se levantando com ousadia na presença do Senhor. E eu dizia: olha, mas essa pessoa eu conheci e até então não era nada, não fazia nada, mas e agora?
Deus encheu ela, Deus ministrou na vida dela, e isso mudou a história dela. Eu quero também. Eu quero também. Se você tiver um posicionamento, como teve Abacuque, e começar a pedir: Senhor, faz de novo, faz em mim, Senhor, faz na minha igreja, faz sobre este povo, faz sobre esta geração, faz de novo, Senhor, realiza de novo na nossa época, Senhor, derrama. Eu era um companheiro do meu pai era convidado para pregar em muitas igrejas, ali em Avaré, região. Meu pai sempre teve uma palavra muito boa. Alguns conheceram ele aqui, com quase 90 anos, e deu uma oportunidade para ele, já sai sapatinho de fogo. Ele já começa E eu lembro, e nessa época, eu lembro que o meu pai, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, e sempre tinha uma igreja onde ele ia pregar, era a igreja de Tábua. Era uma igreja de Tábua, mas lotada aquela igreja. E eu lembro quando meu pai começava a ministrar ali, às vezes eu estava do lado de fora, e eu achava diferente, porque parecia que saíam, talvez fosse coisa da minha cabeça, mas parecia que saíam raios de luz daquele lugar. Era como se a glória de Deus estivesse saindo para fora dali, tentando alcançar pessoas para fora. Eu não sei o que estava acontecendo, eu só sei que era um tropé de barulho de línguas estranhas. Eram pessoas falando em línguas, eram as pessoas chorando, pessoas se derramando. E hoje nós vemos templos lotados, mas uma frieza espiritual acontecendo. Pessoas com poder aquisitivo totalmente diferente, mas totalmente descompromissada. Pessoas que poderiam oferecer muito mais, mas infelizmente não oferecem. O avivamento, escute, o avivamento precisa de renovação no meio dos anos. É isso que Abacuque está dizendo. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Avivamento. Você pode ter sido batizado com batismo com o Espírito Santo, você pode ter recebido uma porção poderosa de Deus sobre a sua vida, você pode ter sido cheio, mas se você não continuar buscando, se enchendo deste poder, a tendência é de que vá diminuindo. É como um tanque de combustível. Você enche ele, mas quando você menos espera, por rodar e rodar, se você não encher de novo, você corre o risco do carro parar. Existem muitos carros, espiritualmente falando, parados. Espiritualmente falando, pessoas totalmente vazias. Acabou o combustível e não percebeu que no meio dos anos tem que encher de novo, que no meio do tempo tem que continuar buscando de novo, tem que se encher de novo. É isso que Abacuque está dizendo. Avivamento precisa de renovação no meio dos anos.
Temos a tendência de perder o foco, a visão. E não dá para nós perdermos esta visão. Eu lembro, quando eu cheguei no avivamento, o nosso tema era assim: trabalho e oração. Os mais velhos aí lembram disso. E na primeira convenção que eu fui, se eu não me engano, 96, ali foi mudado. Porque não é trabalho e oração. Você não sai para trabalhar, não. Primeiro você ora. Então mudou essa questão, é oração e trabalho. A nossa visão é oração e trabalho. Sabe qual é a nossa missão? Nós temos uma missão. Todo povo avivalista tem uma missão. A nossa missão é evangelizar e discipular as pessoas. Cadê? Está ali? Evangelizar e discipular pessoas, curá-las integralmente, torná-las verdadeiramente adoradoras, ajudá-las a crescer na comunhão com Deus e com os irmãos, equipá-las para servirem a Deus e ao próximo através dos dons espirituais, a fim de glorificar o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão. Mas quem consegue fazer isto? Um crente vazio faz isso? Qual o preço a pagar por um avivamento? Como estamos falando, mais oração, mais santidade, consagração, indiferença ou perseguição dos frios. Você já viu como é que é? Se nós não tomarmos cuidado, nós começamos a focar nos frios. Aqueles que tanto faz como fez, se o Senhor derramar, não derramar, então tanto faz. Alguns comentários mais ou menos dessa forma assim: olha, precisa de todo este barulho? Tem que gritar? Nossa, cai todo culto chora. Precisa disso? Precisa. Quer chorar, chora. Quer gritar, grita. Quer pular na presença do Senhor, pula. Nós somos um povo pentecostal. Avivamento bíblico nasceu no fogo. Nós somos do fogo. Não tem outro jeito. Aqui você tem liberdade para adorar ao Senhor. Não se importe com a questão das pessoas de falarem ou deixarem de falar. Qual é a recompensa de um avivamento? Ver a sua vida cristã produtiva, melhor. Tem recompensa ainda. A recompensa é ver a sua vida cristã produtiva. Com toda certeza, como eu e você, nós não vamos querer ser uma árvore infrutífera, porque é árvore frutífera, infrutífera, aos olhos de Deus ela não serve. Aos olhos de Deus esta árvore não serve. Corremos o risco da poda. E não podemos nos conformar em relação a isso. Recompensa: ver a sua família se converter ao Senhor. Ver seus filhos se converterem, ver pessoas salvas, curadas, libertas, transformadas pelo poder de Deus.
Isso tudo é aqui, na glória. O galardão que está preparado por aquele que era, que é e que há de vir. O verdadeiro avivamento começa quando o povo de Deus tem sede de Deus e anseio por santidade e compromisso com a verdade. Uma frase que eu ouvi hoje, que eu li: ninguém é obrigado a seguir Jesus. Ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas todos precisam saber que não há outro caminho que conduz à salvação senão por Ele. Outra frase: José viveu no Egito, mas o Egito não viveu em José. Daniel viveu na Babilônia, mas a Babilônia não viveu em Daniel. Vivemos no mundo, mas não podemos permitir que o mundo viva em nós. Como assim, pastor? É exatamente isso. Cada tempo, cada década, cada século vai se mudando. As distrações. Mas o inimigo, ele sempre vai tentar arrumar uma forma, um jeito para manter você extremamente ocupado. O inimigo vai tentar de todas as formas tirar você do foco, da visão, tirar você da sua missão, do seu compromisso real com Deus. O inimigo, ele sempre vai tentar tirar você do foco, do seu objetivo. Agora, se eu vou permitir ou não, isso vai depender de mim, isso vai depender de você. Se você vai aceitar ser um crente frio, um crente geladeira, um crente sem vida, sem compromisso nenhum com Deus, isso depende de você. Deus não aceita mornidão. É o único estado que Deus não aceita, ou ser crente, ou ser quente, ou ser frio. Morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não tem jeito. Não tem jeito. Quais são as distrações que o mundo tem oferecido, que tem tirado você, que tem esfriado você espiritualmente? Qual é essa distração que tem afastado você da presença do teu Deus? Deus escolheu você, Deus chamou você. Você não é mais uma pessoa qualquer caminhando neste mundo conturbado, que nós entendemos. Não, você não é. Literalmente você não é. Deus escolheu você para ser mais um inconformado. Não mais um conformado com a situação e que vai entrando na rodinha e que vai sendo mais um da rodinha. Não, Deus te chamou para ser um inconformado. Eu não vou ser igual, eu não vou abrir mão da minha vida espiritual, eu não vou abrir mão da presença de Deus na minha vida, eu não vou abrir mão de servir ao meu Deus com o que eu tenho de melhor. Isso depende de nós. Que é um avivamento espiritual, é algo pessoal, interno. Começa em mim, não vai adiantar você ficar olhando para este ou para aquele, ou frio ou gelado, ou sei lá, a forma como for. Olha para quem tem um compromisso com Deus. Não dá para ser diferente.
Ninguém é obrigado a servir ao Senhor Jesus, mas já que você quer servir, quer estar na presença dEle, então busque a Ele com tudo que você tem, com tudo que você pode. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte ao Senhor. Permita que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente trabalhe em você e através de você, porque esse é o desejo de Deus. No dia do Pentecoste, quando o Senhor derramou sobre aqueles homens o Espírito Santo, aqueles homens estavam com medo. Mas depois de serem cheios do poder de Deus, esses homens evangelizaram o mundo conhecido na época. Sabe qual é a real? Nem os vizinhos do povo de Deus estão sendo evangelizados. Sabe qual é a verdade pior ainda que isso? Tem vizinhos dizendo assim: olha, se for para ser crente igual esse, mas nem a pau, Juvenal. Entendeu? Além de não ganhar, ainda atrapalha para ser ganho para Jesus. Pessoas totalmente descompromissadas. Precisamos buscar mais, amados. Precisamos nos encher mais. Pare de dar ouvido para quem não tem compromisso com Deus. Pare de se preocupar com pessoas que falam, ou se você grita, ou se você chora, ou se cai na presença do Senhor. Pare de se preocupar com isso. Se derrame, busque mais. Se encha mais da presença de Deus. Amém, Jesus? Cadê o povo?